A hidroxilamina é extremamente reativa em reações de substituição nucleofílica, justificando sua utilização em diversos processos. A reação de substituição nucleofílica entre o anidrido acético e a hidroxilamina está representada. Tá? Então está aqui a reação. O produto A é favorecido em relação ao B por um fator de 10 a 5. Em um estudo de possível substituição do uso de hidroxilamina, foram testadas as moléculas numeradas de 1 a 5. Dentre as moléculas testadas, qual delas apresentou a menor reatividade? Então, olha só, gente, essa questão, né? Muitos professores classificaram como tendo sido a questão mais difícil do Enem 2018, tá? E vamos fazer uma análise aqui do conceito, inclusive, porque é um conceito desconhecido por muitos, a questão da reação nucleofílica, tá? E aí, se a gente entender o conceito, a gente vai dar pra gente sacar mais ou menos o porquê qual deles é o menos reativo e o porquê disso, tá? Quando a gente fala de reação nucleofílica, né, ou então de substituição nucleofílica, inclusive isso é um assunto, uma questão que já foi cobrada no Enem, tá? Foi uma questão até mais fácil do que essa, se eu não me engano foi no Enem de 2016, que falava sobre a reação de substituição nucleofílica. Então o conceito aqui é o mesmo, inclusive é muito parecido com o conceito da reação de oxidação de álcoois. Inclusive, é o mesmo motivo pelo qual não existe ou então não ocorre a reação de oxidação de um álcool terciário, tá? A gente pode comentar aqui também depois. Então, o que acontece? Quando a gente fala reação de uma reação nucleofílica, filia por núcleo, tá? Se a gente pensa que o núcleo tem carga positiva, então uma reação, um ataque nucleofílico é alguém que tem filia por carga positiva. Ou seja, uma reação nucleofílica ou um ataque nucleofílico é por parte de quem tem elétrons não ligantes ou uma carga negativa em excesso, par de elétrons sobrando mesmo, e esse par de elétrons, essa carga ela é negativa em excesso, tendem a atacar uma carga positiva, ou um sítio, uma região que esteja com uma grande densidade de carga positiva, ou então com um desfalque de carga negativa. Então, se a gente parar para pensar na reação que o Enem mostrou, tá, e nos possíveis produtos, a gente vai pensar o seguinte, olha, esses dois carbonos aqui do anidrido acético, eles têm uma grande densidade de carga positiva. Por que eles têm uma grande densidade de carga positiva? Porque cada carbono aqui, né, dessas duas carbonilas, eles estão ligados a um oxigênio aqui em cima por uma ligação dupla e também a um oxigênio aqui de cada lado. E como o oxigênio é um elemento muito eletronegativo, esses oxigênios têm uma grande tendência em roubar as cargas desses carbonos, tá? Eles têm tendência a roubar a nuvem eletrônica do carbono. Isso quer dizer então que esses dois carbonos estão sujeitos a um ataque de elétrons, tá? Se eu penso, inclusive, isso pode ser analisado como uma reação de ácido-base de Lewis. Quem tem par de elétrons não ligantes pode atacar um centro com carga positiva. Então, se a gente para pensar, olha, nitrogênio e oxigênio têm elétrons não ligantes, e olha só os produtos. Percebam que o oxigênio da hidroxila está ligado a um carbono aqui da dupla O, e no outro produto, o nitrogênio está ligado ao carbono da dupla O. Isso quer dizer, então, que ocorreu um ataque nucleofílico. Os dois possíveis produtos, né? É um ataque nucleofílico ou do par de elétrons do N ao carbono ou do par de elétrons do oxigênio ao carbono. Beleza? E aí, então, o que a gente tem que pensar? O nitrogênio ou o oxigênio, com seus pares de elétrons não ligantes, eles tendem a atacar um centro positivo. E aí, quando ele fala da reatividade, olha, eu estou pensando então nos pares de elétrons de N e do oxigênio. Pares de elétrons de N e do oxigênio.
E aí, olha, qual que é o conceito? O que a gente teria que pensar aqui para ver qual deles é o menos reativo, tá? Detalhe, já vou dar a resposta que é a substância, é a estrutura 4. E por que disso? Para que eu tenha um ataque nucleofílico, eu tenho que ter o par de elétrons não ligantes, tá? E esse par de elétron não ligante, ele tem que estar disponível para poder atacar esse centro positivo. Se a gente perceber, na estrutura 4, o oxigênio está ligado ao N aqui para a direita, está ligado a um radical metil aqui para a esquerda. Já o nitrogênio está ligado ao oxigênio aqui na esquerda e mais 2 radicais metil. E em todas as outras estruturas, o O está ligado ao H, o N está ligado a um H. Aqui o O está ligado a metil igualzinho no 4, o N está ligado a 2 hidrogênios. No 3, o O está ligado a pelo menos um H e o N está ligado pelo menos a um H. E no 5, o N está ligado a 2 radicais metil, porém o O está ligado a um H. O que eu estou querendo dizer? Se a gente para analisar a estrutura 4, o oxigênio está ligado aqui à esquerda a um radical metil, ao nitrogênio, que também se liga a 2 radicais metil. Esse fator aqui, que faz com que 4 seja o menos reativo, tá? É o que a gente chama na química de impedimento estéreo. Ou seja, é um impedimento espacial. O par de elétrons tem que estar disponível para atacar. Mas no caso da estrutura 4, nem o O nem o N tem hidrogênios ligados a eles. Como o hidrogênio é um átomo pequeno, tá? Isso quer dizer então que o par de elétrons do nitrogênio e do O, eles estão muito acessíveis para poder fazer a reação. Aqui não. Aqui, olha, a presença desses grupos maiores ligados a esses átomos meio que dificulta o acesso do par de elétrons. Isso é chamado de impedimento estéreo. Aqui no caso, hidrogênio é pequenininho, então esse par de elétrons está disponível. Hidrogênio pequenininho, par de elétrons está disponível. Beleza? Então a resposta seria a estrutura 4. Ela é a menos reativa. Vamos fazer uma comparação rápida? Aqui está o meu álcool terciário, tá? E a gente sabe muito bem que álcool terciário não sofre reação de oxidação. E vamos ver por que ele não sofre reação de oxidação. A gente não costuma ter que saber o porquê disso em provas, né? Mas, só para justificar, a reação de oxidação, o oxigênio tende a atacar o carbono mais positivo. O mesmo conceito aqui no caso do ataque nucleófilo. Só que como esse álcool terciário está, o carbono da hidroxila, que é o que tem a carga positiva, está rodeado por um metil aqui, outro metil aqui, outro metil aqui, uma hidroxila aqui em cima, percebam que ele está meio que blindado, tá? Então está difícil o acesso a esse carbono. Isso é chamado de impedimento estéreo, que faz com que álcools terciários não sofram oxidação. Beleza? Essa realmente foi uma questão complicada, tá bom? Um abraço.